Olá a todos, o meu nome é Alan Sabar Araújo e sou doutorando pelo programa de pós-graduação em História da Unesp Campus Franca. Hoje venho apresentar mais um documento que compõe o projeto Pontos para o Passado. O documento em questão, intitulado Andanças e Viagens de um Hidalgo Espanhol, trata-se de um relato de viagem escrito em primeira pessoa pelo cavaleiro castelhano Pero Tafur no ano de 1454 e narra as viagens desse cavaleiro por diversas partes do mundo, incluindo boa parte da Europa, o Oriente Próximo e uma pequena faixa no norte da África entre os anos de 1436 e 1439. Esse tipo de documento já foi abordado no projeto pela professora Suzane quando ela apresentou o livro As Viagens de Jean de Mandeville. Nessa ocasião, a professora destacou o fato do livro de Mandeville não ser fruto de uma viagem que teria realmente ocorrido, mas sim a junção de inúmeras informações sobre as terras distantes que eram disponíveis aos homens no século XIV. O escrito de Tafur se difere do de Mandeville pelo fato do cavaleiro castelhano ter realmente efetuado suas viagens que narrou. Meu objetivo em trazer esse relato é o de pensar como a viagem, enquanto prática, teve diferentes formas de significado para homens e sociedades passadas. Para isso, começo por abordar quem foi esse viajante. Não temos muitas informações sobre Pero Tafur, mas sabemos que ele foi um cavaleiro do reino de Castela e era natural da cidade de Sevilha, localizado no sul da Espanha. Ele pertencia a uma pequena nobreza e possuía fortes relações com uma família de maior nome, os Guzmãs, tendo sido criado sob a tutela de Luís de Guzmán. Por pertencer a essa nobreza de menor estatura, Tafur não possuía grandes propriedades nem grandes títulos. Assim, suas principais ocupações eram a vida militar e a administração urbana. Lembrando que a região em que Tafur residia, Andaluzia, no sul da Espanha, fazia fronteira com o reino de Granada, um reino muçulmano dentro dos territórios cristãos. A proximidade com os muçulmanos, povo que Tafur mencionava como os inimigos naturais dos cristãos, fazia com que homens de armas como ele fossem constantemente requisitados para a guerra. Em conjunto a essas incumbências, podemos afirmar que as responsabilidades políticas também fizeram parte da vida do cavaleiro, visto que ele ocupou por muitos anos após a viagem um cargo administrativo na cidade de Córdoba, cargo esse também ocupado por seu filho anos depois. Estabelecido quem foi Tafur, cabe agora perguntar sobre a razão dele ter viajado. Tafur partiu em viagem por vontade própria, porém no prólogo de seu livro ele deixou algumas pistas sobre as razões da viagem. Em primeiro lugar, ele afirma que só pôde fazer essa viagem devido ao momento de trégua entre o rei de Castela, Juan II, e os muçulmanos de Granada. Assim, Tafur poderia partir sabendo que seus serviços bélicos não seriam requisitados. Contudo, o viajante tem o cuidado em afirmar que sua viagem não buscava nem o descanso nem a diversão, se preocupando em elencar dois motivos para partir de seu lar. O primeiro dos motivos era que a visitação de terras estranhas poderia conceder ganhos para a fama daquele que as visitava, uma vez que, segundo ele, aos olhos dos povos estranhos, o nobre só poderia ser reconhecido por suas próprias façanhas e não pelo nome de sua família. Tafur afirma nessa passagem como a viagem poderia auxiliar um nobre desprovido de um grande nome a ganhar maior fama e prestígio, aspectos esses que eram de extrema importância para a nobreza do século XV. Outro fator que Tafur elege como motivo da viagem é o fato de que o contato com diferentes formas de governo ajudaria o viajante a melhor cuidar do que ele chama de coisa pública, ou seja, o governo político da vida comunitária, que seria, segundo ele próprio, o principal trabalho de todo aquele que não queria ser chamado de inimigo da nobreza. Assim, Tafur atrela à viagem seus principais interesses enquanto nobre e cavaleiro, sendo um meio de ganhar fama ao mesmo tempo que concedia ferramentas úteis para o desempenho político do nobre. Visto que a viagem pelo Tafur se conecta profundamente com seus interesses e aspirações, vamos tentar entender agora o que o levou a escrever suas andanças. Tafur termina seu prólogo dedicando seu livro a Fernando de Guzmán, filho de seu mentor nas áreas da cavalaria. De primeiro momento, podemos ver como uma obra escrita possuía valor para os homens nesse momento, uma vez que Tafur pensou nela como uma forma de presentear e honrar um personagem tão importante em sua vida. Contudo, há ainda mais uma possível razão para ele ter registrado suas aventuras no além-mar. Essa segunda razão se relacionaria com a data que Tafur teria escrito seu relato, o ano de 1454. Destaca o fato de que ele escreveu seu livro quase 20 anos depois de ter efetuado suas viagens, que ocorreram em 1436 a 1439. Contudo, a data da escrita é um pouco posterior à queda da cidade de Constantinopla em 1453, pelos ataques do Império Turco-Otomano, um acontecimento de suma importância para os cristãos do século XV. A cidade de Constantinopla era a herança do Império Romano Oriental e foi, por vários anos, o principal reduto da cristandade nas terras mais a leste. Assim,
A sua queda figura como uma perda inestimável para o Ocidente cristão, tanto que para alguns estudiosos esse fato foi por muito tempo o marco final da Idade Média. Deste modo, Tafur, que visitou essa grande cidade, que hoje se localizaria na cidade de Istambul, na Turquia, se importou em apresentar um olhar sobre uma Constantinopla ainda livre e operando como uma potência daquele momento, mencionando a grandiosidade da cidade e de seu imperador. Outro aspecto relacionado à derrota cristã seria o fato de Tafur buscar se mostrar ao máximo como um fiel servidor dos governantes cristãos no Oriente, chegando mesmo a desempenhar funções para o rei de Chipre, reino cristão fundado durante as Cruzadas, localizado na ilha de Chipre, e o imperador de Trebisonda, um império aliado de Constantinopla que se localizava nas margens do Mar Negro. Assim, o cavaleiro, mesmo distante de seu lugar de origem, buscava desempenhar as funções que de alguma forma se relacionavam com aquelas desempenhadas em sua terra natal. Destaco ainda que esses interesses não fizeram com que Tafur deixasse de lado outros elementos que compunham uma viagem medieval rumo ao Oriente, como a visita à Terra Santa e a observação de povos e terras exóticas. Um exemplo dessa tensão é visto na sua passagem pelo Egito. Pedro Tafur chega a esse reino como embaixador de Chipre, mas comenta muito pouco das relações políticas, se dedicando muito mais aos elementos daquele reino que lhe pareciam extraordinários, como sua descrição sobre o Nilo, que Tafur afirma ser um dos rios que nasceriam no próprio paraíso e ofereceria àquele país uma água magnífica, margens muito férteis e que abrigava em seu leito animais fantásticos, como as temíveis cocatrizes, lagartos enormes e perigosos e maravilhosos cavalos com bocas tão grandes como seu dorso, se referindo aos famosos crocodilos do Nilo e a hipopótamos. Sua descrição do rio leva em conta uma geografia sagrada e a existência de seres extraordinários nas terras distantes, dois aspectos que também podem ser encontrados em obras como As Viagens de Jean de Mandeville, e nos mostram como as expectativas sobre as terras distantes não se restringiam apenas aos escritos de viagens imaginárias, mas atuavam como ferramentas que ajudavam o viajante a entender e explicar as coisas que via durante suas jornadas. Assim, o estudo de Pedro Tafur mostra que a viagem não era apenas uma atividade em si mesma, mas possuía uma forte ligação tanto com o que os homens esperavam das outras terras, como daquilo que esperavam deles mesmos, na medida em que uniam seus interesses e valores na ação empreendida. Agradeço a todos pela atenção e convido a assistir os demais vídeos do nosso projeto.